Você está no Renologia, eu sou o professor Tiago Renó e hoje eu vou fazer com que você pare de xingar seu médico quando ele diz que você está com uma virose. Você sai de lá falando, mas ele só me viu rapidamente, viu que eu estava com febre, mediu meia dúzia de sintomas e já falou, é virose. Então, peraí, vamos lá, vamos com calma. Hoje eu vou explicar por que muitas vezes a gente recebe esse diagnóstico com um exame clínico muito simples. Mas antes da gente começar, você já sabe que temos aqui um ritual. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Nós temos uma infinidade de vírus diferentes presentes na natureza e, obviamente, uma infinidade de patologias diferentes que eles podem causar. Temos que levar em consideração também que determinados vírus possuem células específicas para parasitar, o que traz aí também uma nova condição de sintomatologia em diversas infecções virais. Tudo isso, inclusive, foi utilizado para se abandonar a primeira classificação dos vírus, que era aquela que trabalhava com sintomas, como a gente viu no vídeo passado. Fato é que para a gente ter uma virose, a gente tem hoje um trabalho que faz com que essa doença, com que essa patologia acabe se classificando, se subdividindo em 4 fases: a penetração, a disseminação, a incubação e, por fim, os sintomas. A primeira fase, que é a fase da penetração, é o momento da infecção, é o momento do contágio. E essa penetração ela pode acontecer por vias diferentes. Tudo vai depender do vírus que a gente está estudando. A primeira via que nós temos é a via da pele, pela pele, que a gente pode ter aí, por exemplo, uma ação de objetos perfurantes e cortantes. Então, geralmente vem por uma contaminação de objetos ou então por mordeduras, por lesões causadas por animais, como uma picadura, que é o caso da dengue, por exemplo. A segunda via de penetração é a via respiratória, que a gente pode inalar gotículas que possuem as partículas virais e aí a gente tem essa contaminação, que obviamente é o caso da Covid, como a gente observou durante a pandemia de 2020 e 2021. Temos também um tipo de penetração que é pelo sistema digestório, pelo tubo digestório. Geralmente, essa penetração ocorre porque nós ingerimos água ou alimentos contaminados com a partícula viral. Temos também uma penetração pelo trato geniturinário, aí no caso a gente tem uma IST, por meio de uma relação sexual que não foi protegida, não se utilizou a camisinha. E o último tipo de penetração é pela conjuntiva ocular, a famosa conjuntivite viral. Uma vez que o vírus entrou no corpo, infectou o corpo, então ele teve a fase de penetração, ele vai passar para a fase de disseminação, que é espalhar pelo corpo. Aqui, no caso, o vírus vai utilizar ou o sistema linfático, ou o sistema sanguíneo, ou sangue, para poder alcançar outros locais do organismo, diferente do local no qual aconteceu a penetração. Durante essa fase de disseminação, é muito comum a gente ver os vírus infectando linfócitos. Essa é uma estratégia bastante inteligente deles. Por quê? Porque se eles estiverem dentro de uma célula sanguínea, como é o caso de um linfócito, ou de uma célula também presente na linfa, eles acabam se protegendo de ações do sistema imunológico do nosso organismo, favorecendo assim a sua disseminação. O tempo de disseminação e da penetração, esse tempo entre essas duas coisas,
para que a gente possa começar a sintomatologia é chamado de período de incubação. E ele pode ser bem rápido, durando poucos dias, um dia, 2 dias, como pode ser um período bem longo, durando aí alguns meses. Vai variar de organismo para organismo e de vírus para vírus. Alguns vírus acabam abandonando a necessidade do processo de disseminação e causam a sintomatologia exatamente no mesmo local em que eles penetraram. Isso acontece muitas vezes e aí a gente tem infecções virais localizadas e, obviamente, como eu não tenho essa disseminação, o tempo de incubação dessas infecções acaba sendo bem menor. É só o tempo dele se multiplicar direitinho para que os sintomas comecem a aparecer. Bem, falando dos sintomas, a gente tem aí diferentes sintomatologias causadas pelo vírus. E a gente tem que entender também que isso vai acontecer geralmente quando a gente tem o ciclo lítico acontecendo. A maioria das infecções utiliza-se do ciclo lítico para poder fazer a sua sintomatologia. A sintomatologia dos vírus é assim classificada. A gente tem sintomatologias agudas, que são localizadas ou sistêmicas, mas a gente tem a eliminação do vírus quando o sintoma é terminado, quando a gente tem a eliminação dos sintomas. Nós temos as infecções inaparentes. Que infecções são essas? São aquelas que estão lá, porém elas não têm a manifestação dos sintomas, ou essa manifestação ela é muito silenciosa, a gente não consegue detectar. Temos as infecções que são persistentes, então sintomatologia persistente, no qual o vírus não é eliminado pelo nosso organismo e continua a produzir o processo de doença. E por fim, as infecções virais que a gente conhece como tumorigênicas, que geram, obviamente, tumores, não necessariamente tumores malignos, não necessariamente um câncer, mas geram tumores, beleza? Bem, o que acontece nesse caso? A gente precisa sempre lembrar que vírus não é célula, é diferente de bactéria e de protozoário. E o vírus exposto no meio, como ele não é célula, ele não tem como morrer. Não existe a vida do vírus. A gente consegue destruir a célula dele, que ele hospedou, certo? A célula que é hospedeira dele no meio do processo de replicação viral, e aí a gente interrompe o processo. Beleza. Mas o vírus em si, no meio, a gente não consegue eliminar, não consegue matar. Por isso, diferente do que acontece para as bactérias, não existe um antibiótico para o vírus. Não dá para a gente tomar um remédio que gera uma interrupção do processo de vida para que a gente possa eliminar os vírus. A melhor opção é tratar os sintomas, porque tratando os sintomas você vai cerceando a ação do vírus. Mas não é uma questão de matar o vírus, como acontece com as bactérias e como acontece com os protozoários, por exemplo. Bem, também existem alguns remédios que atuam diretamente no ciclo viral, como os antirretrovirais, e o nome já é bem explicativo, né? Atuam contra os retrovírus, o grupo 6 da classificação viral. Isso é muito eficaz para alguns, e a gente tem um antirretroviral contra um vírus muito famoso, que é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, também conhecido como vírus da AIDS. E agora a gente entra no processo de diagnóstico e o processo pelo qual eu disse que nós deixaríamos de xingar o médico, tá? Por quê? Vamos lá. O vírus, ele tem, obviamente, uma resposta imunológica do organismo. Ele gera uma resposta imunológica do organismo e, geralmente, essa resposta imunológica ela pode ser identificada pela produção de anticorpos, que serão específicos para esse vírus. Qual é o nosso problema aqui? Para a gente produzir anticorpos, às vezes demora 2 semanas. Então você está com a sintomatologia hoje, a sintomatologia apareceu hoje, e só daqui a mais ou menos 10, 15 dias a gente vai conseguir detectar os anticorpos no teu organismo. Bem, a gente esperar 10, 15 dias para começar um tratamento é extremamente ineficiente. A gente precisa tratar
na medida que os sintomas aparecem. Então, é muito mais fácil a gente já começar a tratar a sintomatologia pensando numa virose do que esperar um diagnóstico específico. Por isso, muitas vezes, o médico fala, é virose. Além disso, existem doenças virais para qual existem vacinas. E, obviamente, você vai ter sempre anticorpos positivos, né? Um teste de anticorpos positivos para um vírus que você já foi vacinado. Então, esse diagnóstico por anticorpos também não vai dar muito certo. Alguns vírus acabam sendo possíveis a gente fazer a identificação da partícula viral, como é o caso do PCR para COVID. Aí beleza, a gente consegue ter uma eficiência, mas não é todo vírus que possui isso, que a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico, e outros também a gente consegue trabalhar com culturas de células para poder identificar a partícula viral, mas também não é uma coisa que é comum para todos os vírus. Por isso, pelo exame clínico, a gente identificando, às vezes por um hemograma mesmo, que a gente não tem uma infecção bacteriana, o médico vira para você e fala, é virose, porque a gente tem aí uma sintomatologia a ser tratada, que precisa ser tratada imediatamente, e não é preciso se preocupar com a identificação do vírus que está causando. Tratamos os sintomas, cerceamos a ação do vírus e está tudo resolvido. Então, por favor, quando você for até um hospital, até uma clínica, o médico viu que você tem lá um grupo de sintomas, vira para você e fala assim, toma isso, isso e isso, você tem uma virose, entenda, ele está fazendo um exame clínico que está querendo um tratamento para os seus sintomas imediatamente, sem precisar esperar 10, 15 dias para confirmar, é virose, é pelo vírus tal. Tá? Então o médico está te ajudando, não tentando te enganar. E é isso, pessoal. Agora você já entende o que é e como funciona uma virose. Espero ter ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar o meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima.